Porque Deus tem um plano para cada um de nós, e Deus está trabalhando em nossa vida, e Deus está trabalhando em sua vida. Às vezes na vida de algumas pessoas, este trabalhar é mais rápido, na vida de outras pessoas é mais lento. Você não pode olhar às vezes um tapete ou um bordado apenas pelo lado da frente. Quando você coloca atrás, às vezes as linhas estão trançadas, ali está diferente. Você olhar pelo lado de trás, você vai pensar, bom, isto não é nada lindo, mas quando Deus virar aquilo que Ele está fazendo para você ver de fato, você vai ver que Deus fez grandes coisas na sua vida, meu amado. Ora, Paulo ele está dizendo, eu quero caminhar para lá. Nós que somos maduros, nós devemos ter um sentimento. E ele fala algumas coisas que nós precisamos fazer aqui. Ele resume tudo isso daí em uma coisa. Ele fala assim, olha, irmãos, quanto a mim eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Uma coisa eu faço. Quando a Bíblia fala uma coisa, na verdade ela está falando sobre foco. Como Jesus falou para aquele moço lá, olha, só falta uma coisa para você. Vai lá, vende tudo que você tem, dá aos pobres e você vai ter um tesouro no céu. Vem, me segue. Uma coisa, alvo, olhar para uma direção. Se você quer amadurecer, se você quer crescer, se você quer ser aperfeiçoado, se você quer ser a pessoa que Deus quer que você seja, então você precisa de uma coisa na sua vida, meu amado. É o que Paulo está dizendo aqui. Você quer crescer, você quer ser quem Deus quer que você seja, você quer ser uma pessoa melhor, você quer conhecer mais a Deus, você quer viver uma vida vitoriosa, você quer terminar a sua vida de uma maneira vitoriosa, então você precisa fazer esta uma coisa que Paulo está dizendo. Na verdade, Paulo ele usa várias vezes a imagem de corredor. Paulo gostava de corrida. Ele fala, num estádio todos correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Paulo ele usa muito esta palavra de correr. E a palavra que ele está usando aqui procurando mostrar que a vida cristã é como se fosse uma corrida. Que todos nós estamos correndo para chegar lá na linha de chegada. E quando nós cruzarmos aquela linha, haverá um prêmio para a nossa vida. Então é isto, a imagem que ele quer passar você está em uma corrida. A vida é uma corrida. A vida é uma corrida. E todos nós queremos terminá-la da melhor maneira possível. Todos nós queremos cortar a fita lá, romper a fita e terminarmos a nossa carreira, a nossa vida cristã, a nossa vida nesta terra de uma maneira vitoriosa. Então olha só, Paulo está dizendo assim, olha, quanto a mim, eu não julgo que eu alcancei aquilo que eu preciso alcançar, mas eu faço uma coisa. Ele resume esta uma coisa em três coisas, em três palavras. Ele fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as coisas que estão diante de mim e prosseguindo para o alvo. Essas três coisas Paulo resume como uma coisa só, que se você fizer isso daí, porque estas coisas acontecem automaticamente em nossa vida. Quando nós damos o primeiro passo, nós vamos dar o segundo passo e o terceiro passo também. Então se você quer terminar bem a sua vida, Paulo está dizendo, você precisa fazer esta coisa, você precisa esquecer, você precisa avançar e você precisa prosseguir. Esquecer. Não está falando que nós vamos ter uma amnésia, vamos nos esquecer do passado, mas ele está falando, se você quiser avançar, você precisa esquecer das coisas que ficaram para trás. Porque o passado não tem como nós mudarmos, ele já está escrito. O que nós temos como mudar é o presente e o futuro. E muitas vezes o diabo usa o nosso passado para impedir-nos de caminhar para o futuro, para sermos o que Deus quer que a gente seja, que Paulo está dizendo aqui. Olha, eu ainda não sou, mas eu estou caminhando para lá. Mas uma coisa eu estou fazendo, eu estou esquecendo das coisas que para trás ficam. Esquecer as coisas que para trás ficam é deixar que as coisas que ficaram para trás no nosso passado e na nossa vida, elas ajam de uma maneira negativa na minha vida, no presente, no futuro, para que eu não seja a pessoa que Deus quer que eu seja.
Por isso que eu preciso me esquecer. Não esquecer de que eu apago da minha mente, porque eu me lembro das coisas do passado, mas não deixar que as coisas do passado influenciem a minha vida no presente e no futuro, meu amado. Primeiramente, de uma maneira negativa, por exemplo, os nossos erros do passado, os nossos pecados do passado, as nossas decisões erradas que nós tomamos no passado, que eu e você já tomamos em nossa vida também. Quem não tem pecado, que pegue a pedra e atire, porque todos erraram. Então todos nós, eu e você, algumas vezes em nossa vida, tomamos decisões erradas, fizemos coisas erradas, demos passos errados em nossa vida, fizemos escolhas erradas, achando que era certa em nossa vida, e muitas vezes o diabo quer usar estas coisas para que a gente não avance, para que a gente não seja a pessoa que Deus quer que a gente seja, para que a gente não cruze a linha de chegada de uma maneira maravilhosa e vencedora. Então o diabo tenta pegar o nosso passado e trazer para o nosso presente, para que a gente não seja a pessoa que Deus quer que a gente seja. Então ele traz a lembrança, ele traz a memória, ele fala que poderia ter sido diferente, ele fala que nós não vamos mais ser o que poderíamos ser, ele fala, nós perdemos a nossa vida, nós demos passos errados, nós esquecemos de Deus, nós abandonamos a Deus, nós nunca mais vamos ser aquilo que Deus queria que a gente fosse. E Paulo está dizendo, olha, se você quer caminhar, você precisa deixar as coisas que estão lá atrás, você precisa deixar essas coisas lá atrás. Estava falando para os irmãos ontem num grupo que eu estou lá de WhatsApp, alguém colocou que morreu, acho que esta semana, enfim, morreu lá o ditador do Khmer Vermelho, que instituiu lá um comunismo extremo lá no Camboja, em 1974. E de 74 a 79, quando este regime oprimiu o Camboja, foram mortos 80% dos cristãos católicos e protestantes foram mortos. Você pode visitar o Camboja, visitar lá prisões, e você pode ver as fotografias e ver roupas, e você pode ver lugares onde pessoas foram executadas, onde pais foram tirados da sua família e foram mortos por causa da sua fé cristã. O regime fez algo terrível. E eu estava pensando ontem, quando eu li esta notícia, pensando, puxa, Deus tem nos dado a chance de nós irmos para o Camboja. Há muitos irmãos desta igreja que ajudam crianças no Camboja. Nossa igreja, nós ajudamos uma escola lá de crianças, de 400 crianças que estão lá no Camboja, e que poderiam estar na prostituição, mas elas estão numa escola, embora o evangelho não possa ser pregado nas ruas, porque é um país budista, 99% do país é budista, você vê templos budistas por todos os lados, mas você não pode pregar na praça pública ou na rua, mas você pode pregar em lugares fechados, você pode falar numa casa, você pode falar de Jesus numa escola, você pode falar de Jesus numa igreja, você pode falar de Jesus num hotel. E então essas crianças, elas vão lá para a escola, e elas têm alimento lá na escola, elas estudam lá, e lá elas ouvem músicas sobre Jesus, e elas têm o culto lá, e elas ouvem o evangelho, as suas famílias vêm e ouvem o evangelho, e Deus vai mudando a vida daquelas crianças lá. E eu estava pensando nisso, que a gente às vezes pensa o seguinte, bom, eu já fiz o que eu poderia fazer, mas quando você olha para o mundo, quando você olha para as necessidades, você pensa o seguinte, será que eu vou morrer acomodado nesse lugar? Será que eu vou ficar no passado, pensando nas coisas que aconteceram em minha vida, ao invés de eu avançar para as coisas que estão diante de mim? Porque você pode pensar, bom, eu já fiz tanta coisa, mas tanta coisa Deus tem para fazer através da sua vida. E às vezes uma ajuda por uma criança, porque nós podemos fazer 3 coisas, meu amado, eu sempre penso assim, nós podemos orar em primeiro lugar, nós podemos contribuir e nós podemos ir. Às vezes a gente não consegue as 3 coisas, às vezes a gente só ora ou contribui, mas se a gente consegue contribuir, orar e ir, Deus vai nos usar de alguma maneira. E às vezes uma sementinha no coração de uma criança que você plantou de alguma maneira vai florescer, e aquela criança pode ser um instrumento de Deus para mudar um país inteiro, meu amado.
E a gente às vezes fica chorando, preso ao nosso passado, acorrentado ao nosso passado. Nosso passado se torna cadeias, se tornam prisões, se tornam cadeias que o diabo usa para que a gente fique ali e não avance para as coisas que estão diante de nós. E Paulo está dizendo o seguinte: olha, para nós terminarmos bem, nós precisamos esquecer as coisas, deixar as coisas que ficaram para trás e avançar para as coisas que estão diante de nós. Eu não sei o dia de amanhã, mas o que eu sei é o seguinte, que Deus fala lá para Jeremias, o povo de Israel, ele iria para o cativeiro na Babilônia, eles iriam sofrer por um tempo, mas Deus fala para Jeremias: eu sei os planos que eu tenho a respeito de vocês, que são planos de paz, para dar a você uma esperança e um futuro. Talvez você esteja aqui hoje à noite e pensa: eu não tenho futuro, mas Deus está dizendo para você: você tem futuro. Eu preciso quebrar as algemas e quebrar os laços que me prendem nas coisas que aconteceram na minha vida, para eu avançar para as coisas que estão diante de mim, que só Deus sabe. Porque eu não sei se eu vou morrer hoje, eu não sei se eu vou morrer amanhã. A minha frustração seria ser, porque às vezes, queridos, eu estou pregando para mim, porque eu vou fazer 62 anos, e ontem nós fizemos 39 anos de casado no civil, casamos 15 dias antes. Nós não consideramos essa data de 14 de maio, porque nós só assinamos o papel, nós casamos dia 28 de maio, daqui 15 dias. Nós só casamos 14 dias antes para retirar o piso. E eu fico pensando assim: poxa, eu seria a pessoa mais frustrada do mundo, eu, Edson, se eu falasse assim: bom, eu sou pastor há 42 anos, agora eu vou me jubilar. Você nem sabe o que é jubilar. Jubilar para pastor é se aposentar. Bom, eu preguei 15 anos na televisão, que não é nada, mas eu falei no rádio, que também não é nada. O meu sentimento que eu tenho, queridos, depois de ser pastor de 40 anos, é chegar diante do Senhor e falar o seguinte: eu fui um servo inútil, eu não fiz nada. Esse é o sentimento que eu tenho, eu não fiz nada. Poxa vida, minha vida poderia ser tão diferente se eu tivesse orado mais, se eu tivesse jejuado mais, se eu tivesse lido mais a Bíblia, se eu tivesse viajado para pregar mais, se eu tivesse dado mais da minha vida para o Senhor. Mas eu não posso chorar sobre o que eu não fiz. Eu posso avançar para o que está diante de mim e ter sonhos de novo. Eu me sentiria uma pessoa frustrada se eu falasse assim: bom, eu vou me aposentar agora, e eu não vou viajar mais, poxa, a vida é cansativo, né? Pegar estrada, viajar 4 ou 5 horas para pregar em um lugar, chegar lá e pregar, e às vezes não é tão grande o lugar, e voltar. Poxa, eu já fiz isso daí no passado, quando eu tinha 30 anos, 25 anos, agora eu estou com mais de 60, eu acho que eu vou arrumar um sítio para ir aí. Sabe, eu me sentiria frustrado, eu iria morrer logo, sabe por quê? Porque a ordem é esquecer, deixar o que ficou para trás, e avançar para as coisas que estão diante de mim, que eu não sei o que são, mas Deus sabe o que é. Se eu orar, se eu buscar a Deus, se eu colocar a minha vida diante do Senhor, se eu falar o seguinte: puxa vida, o passado ele serve para nos lembrar e trazer a lembrança. A Bíblia fala: eu tenho que trazer à memória as coisas que me podem dar esperança. E quando eu olho para o passado, eu tenho que pegar as coisas do passado, os erros que eu cometi no passado, e aprender com eles, falar: eu não vou mais fazer isso daqui, porque se eu fizer as mesmas coisas que eu fiz, eu vou ter os mesmos resultados que eu tive. Não tem jeito, se você fizer as mesmas coisas, você não vai ter resultados diferentes, você vai ter os mesmos resultados. Puxa vida, mas eu posso fazer diferente, eu posso começar uma nova história na minha vida. Deus é um Deus de recomeços, Deus é um Deus de segunda chance, terceira chance, quarta chance. Deus é um Deus que fala para Jonas e faz uma tempestade vir. A gente às vezes não entende que algumas tempestades que acontecem em nossa vida são para nos trazer de volta ao centro da vontade de Deus. Então Deus sacudiu aquele barco lá porque Deus queria dar a Jonas outras chances. Então, meu amado, o que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, eu ainda não alcancei, eu ainda não sou tudo aquilo que Deus quer que eu seja, mas eu faço
faço uma coisa, eu deixo o passado ficar para trás, tudo aquilo que aconteceu na minha vida. Paulo, ele já tinha mais ou menos 30 anos de crente nesta época aí, 30 anos que ele havia caído lá e levado para Damasco e teve um encontro com o Senhor. 30 anos já se passaram, e ele fala o seguinte: sabe o que eu preciso fazer? É deixar as coisas do passado para trás e avançar para as coisas que estão diante de mim, embora eu não saiba o que vai acontecer. Na verdade, Paulo teria mais 2 ou 3 anos de vida apenas, e a Bíblia não relata o que ele fez nesses 2, 3 anos. A Bíblia não fala aqui que ele foi solto, mas a gente entende que ele foi solto. E depois de 2, 3 anos, a gente entende que ele foi preso de novo e foi levado para Roma novamente e foi decapitado. O que é que Deus tem para fazer na minha vida em 2, 3 anos? Deus tem tantas coisas para fazer na tua vida em 2, 3 anos, meu amado. Puxa, eu falei no culto da manhã, você pode ter 75, 80 anos e pensar o seguinte: bom, eu estou terminando a minha carreira, mas talvez em 10 anos você possa fazer mais do que você fez em toda a sua vida. Eu preciso avançar para as coisas que estão diante de mim. Eu preciso sonhar novamente. Eu preciso orar: Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida daqui para frente? Eu preciso pensar, sabe, deixar de ficar preso, acorrentado, sem me mover, porque aconteceram coisas em minha vida, ou fizeram coisas para mim, ou meu marido foi embora de casa, ou a minha esposa foi embora de casa, ou meu filho foi embora de casa. Eu não posso ficar chorando a vida inteira presa a estas coisas. Às vezes é momento da nossa vida de eu falar: quer saber do seguinte, eu tenho que avançar, eu tenho que avançar para as coisas que estão diante de mim. Eu não sei quais são estas coisas, mas os planos de Deus são maravilhosos. O Senhor sempre tem coisas boas para o nosso amanhã e para o nosso futuro, meu amado. Você nasceu com um propósito maravilhoso de Deus. Quando você nasceu, Deus falou: eu tenho um plano para você. Ele escreveu a sua história antes de você nascer, meu amado. Então saiba que Deus sempre tem boas coisas para a sua vida, e não o resto para a sua vida. Você lê sobre a vida de Dwight Lyman Moody, e ele fala que um dia a professora, uma das professoras lá da escola dominical da igreja, estava sentada ali enquanto ele pregava, e o culto terminou, e ele falou para ela: você não tinha que dar aula para as crianças? E ela falou: ah, não, eu não dei aula, eu cancelei a aula porque só tinha um menino lá. E Dwight Lyman Moody falou: como assim? Quem sabe nos ombros desse menino esteja uma nova reforma da igreja, quem sabe nos ombros desta criança estava um avivamento para o nosso país. Então, meu amado, às vezes investir numa coisa pequena, às vezes fazer algo que aos teus olhos é pequeno demais, pode ser grande, pode ser uma semente que vai florescer e crescer e alcançar o mundo, meu amado. Então, avance para as coisas que estão diante de você, querido. Às vezes os irmãos que ajudam uma criança, manter uma criança lá na escola, às vezes não dá R$50 por mês. Às vezes não dá para você comprar uma pizza. Eu não sei quanto é o lanche aí nesses fast food. R$20? Sei lá. Mas às vezes uma coisinha pequena pode mudar a história de uma pessoa, e pode mudar a história de um país inteiro, meu amado.